Olá! Nesse vídeo vou falar sobre a Revolução Industrial e sua relação com a termodinâmica. Herão de Alexandria foi um inventor e matemático grego, cujas contribuições foram precursoras de muitas ideias fundamentais da física moderna. Ele era conhecido por criar engenhocas, como a bola de Herão e a catapulta a vapor. A bola de Herão é considerada uma das primeiras manifestações de princípios a vapor e de pressão do ar na história. Esse dispositivo ilustrava como o vapor poderia ser utilizado para criar um movimento contínuo, prenunciando os futuros avanços na tecnologia a vapor. A ideia dessa engenhoca era adicionar água e, com o calor, fazer o vapor subir até uma bola. O vapor, por sua vez, escaparia por furos laterais, o que faria a bola girar. Quase 1700 anos depois, nasce Thomas Savery, que foi um engenheiro e inventor inglês do século XVII. Ele é reconhecido por desenvolver a primeira máquina a vapor prática, conhecido como a máquina a vapor de Savery ou máquina de elevação de água de Savery. Essa invenção permitiu a drenagem eficiente de água de minas subterrâneas, revolucionando a indústria mineira e pavimentando o caminho para a posterior utilização da energia a vapor em diversos setores industriais. A ideia era que a água fosse introduzida em um reservatório. Seria fornecido calor para esse reservatório até a água atingir a sua temperatura de ebulição. O vapor subiria até um cilindro, onde seria resfriado e voltaria ao estado líquido. Isso geraria uma diferença de pressão, fazendo com que a água subterrânea fosse bombeada até a superfície. Thomas Newcomen, também um engenheiro inglês, viveu no século XVIII. Ele aprimorou o invento de Savery, tornando possível bombear grandes volumes de água subterrânea até a superfície. A água é introduzida em uma caldeira, é transformada em vapor e o vapor subirá até um cilindro. Nesse cilindro há um pistão que será pressionado pelo vapor até subir. Uma válvula é fechada, não permitindo a passagem de vapor. Aí então coloca-se água fria para resfriar o vapor, que se transformará de volta em água no estado líquido, fazendo seu volume então diminuir. O vapor, agora no estado líquido, oferece baixa pressão ao pistão, que por sua vez desce até quase atingir a sua altura inicial. Uma válvula é aberta com o fim de retirar a água e então recomeçar o ciclo. James Watt, um engenheiro escocês do século XVIII, aperfeiçoou a máquina de Newcomen. A máquina a vapor de Watt apresentava melhorias significativas em termos de eficiência e economia de combustível, levando a aumentos sem precedentes na produtividade industrial e no desenvolvimento de uma ampla gama de indústrias. A ideia era igual à da máquina de Newcomen, com a diferença que agora um segundo cilindro mergulhado em água fria seria responsável por condensar o vapor. Agora eu vou falar daquela que é considerada a invenção mais importante e também a mais marcante da Revolução Industrial, o trem. É importante salientar que outros inventores já tinham criado uma máquina a vapor com a ideia de locomoção. Porém, a mais eficiente e a mais inovadora foi a de Robert Stephenson. A locomotiva Rocket, como foi chamada, foi sendo aprimorada e modificada, até se parecer com os trens que conhecemos. Agora vamos ver, de uma maneira breve, como funcionava um trem a vapor. Aqui temos a caldeira, onde o carvão é introduzido. Fornece-se calor ao carvão até ele pegar fogo. A fumaça, então, entra por 3 tubos. Então, a fumaça sai pela chaminé. A queima do carvão tem como objetivo ferver a água que está na caixa de fogo. Quando o vapor da água atinge a pressão desejada, uma válvula é aberta permitindo sua passagem. Quando necessário, uma válvula de segurança é aberta, para que parte do vapor saia do trem. O vapor d'água, então, chega até uma câmara, onde pressiona um pistão que, por sua vez, ao se movimentar, gira as rodas. Agora que já sabemos como funcionam as máquinas a vapor, vamos conhecer um pouco das leis que regem a termodinâmica. Para estudar a natureza do calor e outros conceitos, é necessário fazer medidas precisas dos fenômenos. Buscando isso, Galileu Galilei construiu um termômetro no final do século XVI. Porém, não tinha uma escala termométrica precisa. Posteriormente, nos séculos XVII e XVIII, vários termômetros e escalas foram desenvolvidas. Entretanto, ainda existia um problema.
Não existia uma distinção clara entre quantidade de calor e grau de aquecimento nos primeiros termômetros. Com isso, alguns cientistas começaram a estudar e apontar essa diferença. Joseph Black foi o primeiro a dizer que o calor era uma quantidade física mensurável e diferente da temperatura indicada pelo termômetro. Black realizou experimentos para demonstrar que, primeiro, o calor se difundia entre os corpos até atingir um estado de equilíbrio. Segundo, separou o conceito de calor e de temperatura. Terceiro, algumas substâncias tinham diferentes capacidades para calor, com base na quantidade de calor necessária para aquecê-la. Ele, então, introduziu o termo calor específico. É importante salientar que outros cientistas, como Francis Bacon, Robert Boyle e Hermann Boerhaave, também tinham estudado a natureza do calor antes de Joseph Black, mas não havia um consenso sobre o assunto. Provado que os conceitos de calor e temperatura, apesar de relacionados, não eram a mesma coisa, faltava descrever de uma maneira mais precisa o que era o calor. A maioria dos filósofos franceses e alemães defendiam que o movimento não era das partículas do próprio corpo, e sim das partículas de um fluido material que estava contido nos poros dos corpos quentes, entre suas partículas, uma matéria que se imaginava presente por todo o universo. Em sua obra Conversas sobre Química, Jane Merced explicou os fenômenos relacionados ao calor, incluindo os conceitos de calórico livre e calórico combinado. No entanto, a teoria do calórico era criticada, e Benjamin Thompson, realizando experimentos com um canhão, questionava a existência do calórico como uma substância material. Suas descobertas e o avanço de conceitos como o cálculo do equivalente mecânico do calor e o princípio da conservação de energia contribuíram para o abandono da teoria do calórico. Julius Robert von Mayer, após uma viagem para a Indonésia, observou que a cor do sangue venoso, rico em CO2, dos indonésios era mais clara que a dos europeus. Mayer imaginou que existia uma associação entre o alimento ingerido e as quantidades de calor que podem ser produzidas pelo ser vivo, seja como calor corporal ou produzido por esforço mecânico deste mesmo ser. Continuando seus estudos sobre tal fenômeno, Mayer chegou à conclusão de que a energia sempre se conserva. Entretanto, algumas controvérsias aconteceram, e quem ficou com o crédito da conservação da energia foi James Prescott Joule, que também conseguiu encontrar o equivalente mecânico do calor, por meio da sua famosa experiência do aquecimento da água a partir do movimento de pequenas pás que colidiam com a água. O valor encontrado foi, nas unidades de medida atuais, de 4,8 joules por caloria. Joule também foi o principal contribuidor para o desenvolvimento da primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação de energia interna em um sistema termodinâmico é igual ao calor fornecido ao sistema menos o trabalho. A segunda lei da termodinâmica estabelece limites fundamentais para a eficiência das máquinas térmicas e o direcionamento do fluxo de calor entre corpos a diferentes temperaturas. Há dois enunciados fundamentais, que são frequentemente referenciados ao discutir a segunda lei da termodinâmica: o enunciado de Kelvin-Planck e o enunciado de Clausius. O enunciado de Kelvin-Planck afirma que é impossível construir uma máquina térmica que, operando em um ciclo, transforme todo o calor fornecido em trabalho. O enunciado de Clausius afirma que é impossível uma máquina, sem a ajuda de um agente externo, conduzir calor de um sistema para outro que seja a uma temperatura mais alta. Em outras palavras, o calor flui espontaneamente do reservatório de maior temperatura para o reservatório de menor temperatura, e não o contrário. O conceito de entropia está associado à irreversibilidade de alguns fenômenos da natureza e ao grau de liberdade das moléculas em um sistema termodinâmico. Para entender melhor este conceito, suponhamos um copo contendo água e gelo. Quando o gelo derrete, a liberdade das partículas presentes no sistema aumenta, ou seja, a entropia aumenta. Uma pergunta: o gelo poderia ceder calor à água? Afinal, o gelo também tem calor. A resposta é: apesar da primeira lei da termodinâmica não proibir que isso ocorra, na vida real isso não acontece. Outro exemplo é o de um bloco que se move sobre uma superfície com atrito até parar. Por conta do atrito, sua energia cinética se transforma em calor. Teoricamente, se esse calor fosse convertido novamente em energia cinética, o bloco voltaria a se mover. Porém, na vida real, esse processo não ocorre espontaneamente.
ou seja, o processo é irreversível. Estes dois exemplos têm uma coisa em comum: ambos têm relação com a entropia. Sabendo que o calor sempre flui do corpo mais quente para o mais frio, William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, disse que, como consequência deste fenômeno, o universo tenderia a atingir o equilíbrio térmico no futuro. Nesta condição, não haverá como produzir trabalho a partir do calor, ou seja, será a morte térmica do universo. James Clerk Maxwell, físico e matemático escocês, imaginou uma maneira de conter essa morte do universo e contou, via correspondência, sua ideia para Peter Guthrie Tait. Maxwell pensou em um recipiente contendo um gás em equilíbrio térmico. Neste recipiente há uma divisória central com uma janela controlada por um porteiro muito inteligente e que tem olhos microscópicos e extremamente rápidos. O porteiro deixa passar para um dos lados do recipiente apenas as moléculas mais rápidas e para o outro apenas as moléculas mais lentas. Pela distribuição de velocidades proposta por Maxwell, em 1860, no gás haverá moléculas com velocidades maiores e menores. Após certo tempo, o gás num dos compartimentos do recipiente terá temperatura maior que o gás no outro compartimento, invertendo o sentido natural do fluxo de calor. Do equilíbrio térmico, passamos a ter um lado mais quente e outro mais frio. Tal porteiro muito inteligente foi chamado por Peter Tait de o demônio de Maxwell. Neste vídeo, aprendemos sobre como as máquinas térmicas funcionam, sobre a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, ideias básicas sobre a entropia, a morte térmica do universo e o demônio de Maxwell. Até a próxima!